Bem-vindos à Ada TV, no quadro Tem de Bom Ânimo. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio em Anápolis o pastor Adilson e a pastora Josefa de Jesus, lá da convenção filiada do estado de Sergipe, Confiese. Bem-vindos! De que lugar de Sergipe que vocês são? Nós somos lá de Aracaju, a capital muito bonita. Nós queremos louvar a Deus por estar aqui mais uma vez. Essa convenção tem sido maravilhosa, uma bênção, pastora Joslaine. Nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito, pelas palavras e tudo que Ele tem para nós. Bênção demais. Pastora Josefa, dá um oi também aí para os nossos ouvintes. A paz do Senhor, pastora Joslaine, paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. Nós estamos muito felizes de estar aqui na nossa Ciade. Deus abençoe a todos. Que bom. Pastor, o que significa para você essa expressão tem de bom ânimo? Significa não esmurecer, mas confiar nas promessas. Diante dos percalços que a vida nos oferece, nós devemos nos animar, ainda que as intempéries da vida nos ofereçam desânimo, Deus tem ânimo para nós. Que bênção. Gente, esse casal abençoado, né, nós temos hoje a felicidade de receber vocês aqui com vida, com saúde e com vitórias, né? Sim. Por quê? Eles, o ano passado, voltando para casa, depois aqui da CIAD, da Convenção Internacional, eles passaram uma situação muito diferenciada que eles vão contar agora para nós. Que momento difícil foi esse e como Deus motivou vocês, né, para vocês não desistirem diante dessa adversidade. Isso. Nós passamos por um processo bastante delicado depois de um acidente de carro, onde nós batemos em um caminhão. Nós apagamos na BR e nós louvamos a Deus porque Deus cuidou de tudo que nós enfrentamos. Desde o cuidado do socorro que foi prestado muito rápido, diante do cuidado de pessoas que iam para o trabalho e desceu, desde quando nós estávamos no hospital, o cuidado dos médicos, os mínimos detalhes que Deus fez ali, são muitos, mas um me chama a atenção exatamente pelo cuidado de nós ouvirmos os detalhes, aquilo que Deus vai falando. Então, uma coisa que eu digo para os irmãos, estejam atentos ao detalhe, porque quando nós falamos de ânimo, nós falamos de perseverança, nós falamos de ouvir a voz de Deus, mesmo quando as coisas não estão no nosso controle. E nós sabemos que sempre coisas saem do nosso controle, sim, mas não do de Deus. E estando ali no hospital, nós com muitas dores, com muito inchaço, com muitas lutas, e um senhor que estava também hospitalizado, sendo cuidado por um enfermeiro, reclamando de algumas situações. E aquele enfermeiro olhou para aquele senhor e eu estou ouvindo. E ele falava, esse momento é o momento de você ser cuidado. Esqueça as demais coisas. Esse momento é para você ser cuidado. E naquele momento eu estava desanimado diante do processo, diante de tudo. Mas naquela palavra, aquela pessoa não era crente, aquela pessoa não servia a Deus, mas a palavra serviu como uma chama que me atiçou, que me trouxe ânimo de volta. Então as palavras revigoram, e muito mais a palavra de Deus que é revigorante para as nossas vidas. Se você quer ter bom ânimo, tenha a palavra de Deus em seu coração. Deus abençoe. Que bom, pastor. E essa fala que você trouxe sobre ser cuidado, não é? Sim. Um pastor, uma pastora, cuida de muitas pessoas. Sim. Né? Esse é um trabalho primordial dentro da nossa atividade ministerial. E quando chega o momento que você está do outro lado, é você que tem que ser cuidado, a gente fica agoniado, inclusive, né? Porque você pensa, gente, a quantidade, né, de responsabilidades que a gente tem, coisas que a gente, né, tem para desenvolver, para fazer, como é que vai ser isso, como é que as coisas vão ficar. Eu imagino que são tantas coisas que passam pela cabeça nesse momento, né? E Sim. Deus trazer essa palavra para você, colocar alguém ali do seu lado para falar, agora é o momento de você ser cuidado. Ver isso, a gente vê mesmo isso no cuidado de Deus, né? Deus acalmando o seu coração. Que bênção escutar isso. Pastora Josefa, traz aí também a sua experiência, né? Como é que foi isso?
Foi algo assim que marcou muito a minha vida. Nós passamos por esse processo, estávamos voltando, como foi falado aqui da nossa convenção. Era 6h10 da manhã, no dia 6 de novembro de 2023. O pastor Adilson cochilou e nós batemos em um caminhão, na lateral do caminhão. Nosso carro deu perca total. Então, quem chegou na hora do acidente, para o trânsito, ali a BR, ficou parado ali aproximadamente 2 horas de relógio. E quem chegou ali próximo a gente dizia, acabou, todo mundo morreu. Nós estávamos em 5 pessoas, eu, o pastor Adilson, mais 3 obreiros. O pastor Adilson ficou preso nas ferragens durante 1h30, porque não tinha corpo de bombeiro na cidade da qual nós sofremos o acidente. Nosso acidente foi no estado da Bahia, na cidade de Esplanada, e não tinha corpo de bombeiro. O SAMU chegou rápido, a federal, mas não tinha corpo de bombeiro. Então eles tiveram que vir de outra cidade, lá da Bahia, chamada Alagoinhas, que fica 70 quilômetros. Então, enquanto esse corpo de bombeiro, durante esses 70 quilômetros, vem até onde nós estávamos, ele ficou preso, sendo que ele já estava assistido pelo SAMU, estava sendo medicado, mas nesse momento foi um momento de muita aflição, porque ele estava preso nas ferragens. O SAMU falou de primeira mão que ele tinha fraturado as 2 pernas, que ele estava com afundamento de tórax, ele tinha fraturado várias costelas, estava com corte no supercílio. Então foi muita aflição. Eu estava com 4 costelas fraturadas. A outra menina que estava com a gente, a diaconisa, ela quebrou a perna com fratura exposta, quebrou o braço. Outro rapaz também. Muito penoso, né? Teve um corte muito grande na cabeça, teve uma fratura exposta também na perna, convulsionou. Mas em tudo eu vi o trabalhar do Senhor, porque eu via Deus cuidando de maneira assim, dizendo, não vai perder ninguém, ninguém vai morrer. Então eu vi o cuidado de Deus e naquele momento eu lembrei da nossa liderança, eu disse, eu não posso ligar essa hora para o pastor Clarimundo, por causa da idade dele, toda preocupação, né? Eu digo, eu já sei, eu vou ligar para o pastor Jocely. E aí eu saí ligando e nem sabia direito para quem que eu estava ligando, porque eu tive uma perca de memória no momento. Mas assim, o pastor Jocely me deu toda a assistência, todo o apoio. Depois o pastor Clarimundo também entrou em contato conosco. E nós sentimos assim, um mimo de Deus, o cuidado de Deus em todos os detalhes. Inclusive o nosso pastor Clarimundo comprou a passagem, ia para Aracaju, para de Aracaju descer no aeroporto e ir para essa cidade. Só que eu falei, pastor, é muito desgastante para o senhor, porque o senhor vai sair de Anápolis, vai descer em Aracaju, vir aqui para a Bahia, chega lá, o senhor vai entrar meia hora, e vai ver a gente e vai embora, então vai ser muito desgastante para ele pegar o carro para ir de Aracaju até Alagoinhas. Mas assim, o que eu quero dizer para todos vocês é que eu vi o cuidado de Deus. Deus usou pessoas assim que eu nunca tinha visto. Nós estávamos em outro estado, sem conhecer ninguém. Então Deus usou uma professora que ia trabalhar, ela pediu o motorista para parar o ônibus. E ali ela deu toda a assistência de cuidar, aprendeu o nome de todo mundo. E ela arrumou uma pessoa para cuidar de todo mundo. Uau. Então nós não perdemos mala, nós não perdemos documento. A única coisa que nós perdemos foi o carro. Mas Deus, Ele é tão bom que Deus usou a nossa liderança para cuidar de nós, pastor Clarimundo. Ele fez uma campanha aqui com os pastores. E nesse cuidado de Deus, o pastor Clarimundo arrecadou 30 mil para nós. E nós conseguimos comprar o nosso carro e também compramos a nossa casa. Nós pegamos, damos a entrada na nossa casa e também compramos o nosso carro. Então nós louvamos a Deus pelo cuidado do Senhor, porque diante de uma gravidade nós não perdemos ninguém no acidente. Não perderam e pelo contrário, né? No final... ganharam, não é? Isso. Ganharam porque compreenderam também a forma de Deus trabalhar. E nada disso é em vão, né, pastora? Isso. Que versículo você deixa hoje para as pessoas que estão nos ouvindo, conhecendo a história de vocês hoje, para as pessoas não desanimarem? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela veio amanhecer. E nós passamos dias de choro. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo, pastor Adilson passou 19 dias internado, eu fiquei dentro do hospital
Eu ficava com febre, com muitas dores, mas eu não podia falar muito no hospital, porque se eu falasse, ele não ia deixar eu ficar lá. Então, eu ainda fui atendida 3 vezes lá na emergência, porque eu passava mal, mas foi dia de choro, mas também veio o dia de alegria. Então, eu digo para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela veio amanhecer. E hoje nós estamos vivendo a alegria do Senhor, o cuidado do Senhor, todos os momentos. Não, e a nossa alegria de celebrar com vocês, né? Hoje, depois que a gente olha para trás, a gente vê tudo isso. Então, pastor, deixa também sua mensagem aí final para aquela pessoa que está nos escutando ali, que precisa, né, de entender que Deus é presente na angústia também. É verdade. Pastora Joslaine, eu gosto muito de um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, verso 6, quando a cidade de Ziclag foi invadida, a cidade a qual Davi habitava junto com a sua família e todos os seus guerreiros. E depois de uma investida, eles são enviados para casa e a cidade é invadida, levada, saqueada, todos os seus bens, mulheres, filhos, idosos, enfim, todos. E nesse versículo, ele vai dizer, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, dias de lutas, eles vêm, como tem sido ministrado aqui. Mas não desanime, não perca a fé. Tem o tempo de choro, tem o tempo de angústia, e Deus sabe disso. Nós somos humanos, nós somos frágeis, mas quando o tempo do choro passa, é tempo de se reanimar, de olhar para as promessas de Deus e de se apegar a ela. Deus não termina as suas promessas, Deus não finda as suas promessas por causa das minhas dores. Através mesmo das dores, Deus faz o projeto para que nós possamos ter experiências com Ele. Então, que eu e você possamos ter as experiências que Deus quer que nós passemos. Nem todos passarão por experiências dolorosas como essa, e nós não desejamos isso. Mas existem vários tipos de desânimo. Mas se reanime no Senhor. Não desanime das promessas de Deus. Elas estão de pé para a sua vida. Olhar para o Deus das promessas, não é? Isso. E confiar nele vale a pena, sim. Esse é o nosso testemunho de hoje para vocês, pastores. Que alegria ter essa conversa aqui. Com certeza sua casa, sua vida, sua família vai ser edificada. Compartilhe com aquele que precisa dessa palavra de ânimo. Um abraço e até a próxima. Deus Tchau. abençoe a todos.